Olá a todos, eu me chamo Marcos, eu sou estudante do curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pela UFESA e hoje nós vamos fazer a apresentação da nossa pesquisa, que é Afastamentos Acidentários na Construção Civil em Mossoró RN, Análise Temporal e Regional com dados do Smart Lab. Essa pesquisa ela faz uma análise dos afastamentos por acidente de trabalho na construção civil em Mossoró e faz um comparativo entre o cenário estadual e nacional entre os anos 2012 e 2024. Nós sabemos que a construção civil ela é essencial para a economia brasileira, mas também acaba sendo um dos principais setores que está expostos diariamente a riscos ocupacionais. Isso tem influência de diversidade de processos, de uso intensivo de mão de obra, como também trabalhos em altura e movimentação de cargas, entre outras atividades que é muito comum dentro da construção civil. Então, quando a gente pega o fator geral, pega a análise geral dentro de Mossoró e dentro do Brasil, na verdade, né, a gente percebe que entre os anos de 2012 e 2024, o Smart Lab ele acabou registrando cerca de 2.500 notificações dentro do segmento da construção civil no Brasil. Por isso que o monitoramento contínuo dentro desse segmento da construção civil ele é extremamente fundamental e importante para que a gente possa manter o ambiente mais seguro. O objetivo da nossa pesquisa seria justamente analisar de uma forma comparativa esses afastamentos acidentários dentro da construção civil em Mossoró. A gente vai considerar essa evolução temporal entre os anos 2012 e 2024, com os dados que foram extraídos do Smart Lab. E dentro disso, também buscamos identificar essas tendências históricas, né, para avaliar tanto a participação percentual do setor no total de afastamentos no município e também comparar Mossoró com outras regiões dentro do Rio Grande do Norte e no Brasil, né? Quando a gente vem para a metodologia, de uma forma rápida, ela é descritiva, quantitativa e documental, e nós utilizamos dados secundários do Smart Lab, que são dados públicos. A área de estudo, como a gente já mencionou, é Mossoró, é a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, tem cerca de 260 mil habitantes, segundo dados do IBGE em 2022. E para a nossa análise, nós selecionamos 14 setores econômicos de 280 que são classificados dentro da plataforma do Smart Lab. E esses setores econômicos foram os setores que nós associamos à construção civil, ao segmento geral da construção civil, né? Foi os que a gente selecionou. E esses setores a gente separou por códigos, que foi de C1 a C14, sendo, por exemplo, o C1, que é o que a gente vai tratar mais à frente, o setor da construção de edifícios, que tem uma relevância muito importante dentro do Brasil, dentro desses setores econômicos. O período que a gente buscou analisar foi de 2012 a 2024, que eram dados que tinham disponíveis dentro do Smart Lab. E os principais indicadores foram a frequência anual de acidentes, a participação percentual no total do município, né, da construção civil, e a variação percentual entre os anos. Foram os principais indicadores que nós utilizamos. O primeiro resultado está relacionado ao total de afastamentos em Mossoró, né, total de notificações de registros que foram notificados. Isso considerando todos os setores, não somente a construção civil. E a gente observa que em 2014 foi o maior pico, com 291 registros. O menor foi em 2020, com 84, né, que ele corresponde ao ano da pandemia, sendo uma queda de 71%, né, desde 2014 até 2020. Entre os anos 2015 e 2019, esses valores acabaram oscilando um pouco, que foi de 180 a 247 os maiores e os menores casos, né, considerando 2015 e 2019 respectivamente. Segundo a literatura, ao observar o que os autores falavam a respeito desses anos em específico, nós tivemos a suposição de que muita dessas reduções estaria ligada à retração econômica que aconteceu no Brasil e também à queda de vínculos formais na construção civil. Já em 2020, essa queda se deu principalmente por conta da pandemia, que acabou acontecendo a desaceleração de diversos setores e muitas pessoas foram demitidas por conta, né, dessa desaceleração. Após 2020, a gente observa também que esses números eles acabam subindo após o fim da pandemia, porém, o maior caso que a gente acabou vendo foi 2024, com 162 casos, que não chegou a voltar para patamares que aconteceu antes de 2019, e possivelmente isso aconteceu por conta da revisão de normas que ocorreu a partir de 2019 foi até 2022, certo? Outro resultado seria a participação percentual da construção civil no total de afastamentos do município. Nós observamos que o maior percentual foi em 2015, com 20,21%, e o menor foi em 2023, com 10,53%. Isso significa que, né, mesmo que a construção civil, o total de afastamentos em si, em Mossoró, tenha decaído, né, isso resultando também na construção civil, tenha decaído ao longo desses anos em números absolutos, a gente consegue observar que essa participação da construção civil dentro de Mossoró, ela se manteve estável em percentuais, porque ela sempre esteve, quando a gente vai observar todos os anos,
ela sempre esteve ali entre 10% e 20% ao longo de toda essa série. Outro resultado está muito relacionado também à construção civil, quando a gente olha entre o início e o fim dessa série, porque houve uma redução de 59% desses afastamentos, que foram de 44 casos em 2012 para 18 em 2024. Então, é uma queda que estaria tanto associada à retração econômica, como também à redução de vínculos formais até 2019, como falam alguns autores. Está relacionado também à pandemia, quando houve a desaceleração de setores, e também a atualização das normas regulamentadoras que foi iniciada em 2019. Então, mesmo após a pandemia, esses números eles seguiram abaixo, né, dos patamares anteriores que aconteceu em 2019, e isso reforça muito que essa revisão das normativas, a partir de 2019, elas tiveram um efeito muito positivo dentro do setor da construção civil também. Outro resultado está associado ao C1, que seria a construção de edifícios, que foi um dos setores que a gente mencionou na nossa metodologia. Entre esses 14 setores da construção civil, a gente vai ter o destaque desse C1, que é a construção de edifícios, porque ele acaba concentrando o maior número de afastamentos quando a gente considera todos os setores que nós selecionamos, que vai desde 7 a 25 registros anuais, sendo de maior contribuição, na maioria dos anos, o próprio C1. Ele, quando a gente vai comparar os setores dentro de Mossoró, não comparando somente o da construção civil, mas de forma geral, a gente percebe que a construção de edifício ela teve um dos maiores destaques, em muitos anos tendo o primeiro lugar em maior número de ocorrências. E isso pode estar muito associado ao maior número de trabalhadores empregados e também à diversidade de operações simultâneas, que é a questão de alturas, cargas, equipamentos elétricos, escavações, entre outras atividades também. Aí, quando a gente vai fazer um comparativo regional, nós percebemos que o C1 também ele tem um maior destaque dentro de Mossoró, porque na maioria dos anos em Mossoró ele acaba tendo o primeiro lugar, enquanto no Rio Grande do Norte e no Brasil ele fica ali no top 5, mas não chega a necessariamente, na maioria dos anos, a ficar em primeiro lugar, como é o caso de Mossoró. Por exemplo, na Mossoró C1 ele vai corresponder em média a 7,45% dos afastamentos, enquanto no RN é 5,20% e no Brasil é cerca de 3,40%. Então, o percentual em 2015, o maior percentual em 2015 para Mossoró, ele foi de 12,44%, que nesse ano ele vai corresponder a 2 vezes o valor estadual e 3 vezes o valor nacional, em 2015. Então, quando a gente vai observar que em Mossoró a condição do edifício ela tem muito mais relevância quando comparado ao Estado e ao Brasil, justamente porque em Mossoró, na maioria dos anos, ele esteve em primeiro, enquanto no Brasil e no RN esteve ali no top 5, mas não necessariamente em primeiro lugar. A gente observa que dentro de Mossoró, esse mercado da construção civil ele é bem relevante, né? Tendo uma grande concentração desses empreendimentos imobiliários e construtoras também. Então, por meio de tudo isso, nós conseguimos destacar 4 pontos principais. O primeiro sendo que a queda de números absolutos da construção civil não necessariamente significa dizer que o segmento ficou mais seguro, porque a gente percebeu que o percentual permaneceu o mesmo. Segundo ponto é que a atualização das normas regulamentadoras, que começou em 2019, ela teve um efeito muito positivo, visto que diminuiu, de fato, os números absolutos, não só na construção civil, mas em outros setores econômicos. Nós percebemos também, terceiro, que essa maior concentração do setor de construção de edifícios, ela reforça que existe, de fato, uma vocação imobiliária dentro do mercado local do município de Mossoró. E, por fim, nós percebemos que todo esse estudo ele vai reforçar a importância de termos bases públicas como o Smart Lab para orientar nessas políticas de prevenção para manter um ambiente mais seguro dentro do mercado imobiliário, não só em Mossoró, mas também no Brasil inteiro. Então, para concluir, nós podemos dizer que os afastamentos na construção civil em Mossoró decaíram de 59%, quando a gente compara o período histórico estudado, que é de 2012 a 2024, de valores mais exatos de 44 para 18 casos. Isso trazendo pontos como, por exemplo, a retração econômica, a pandemia e a atualização normativa, que foram provavelmente os principais fatores que causaram essa diminuição de acidentes dentro do mercado da construção civil. E mesmo que tenha tido números absolutos, a gente conseguiu observar que o setor da construção civil ainda tem uma porcentagem ali entre 10% e 20% quando a gente vai comparar os setores econômicos de Mossoró. Além disso, nós também observamos que o setor da construção civil ela tem uma maior concentração dentro de Mossoró, tendo a representatividade em 2015 2 vezes do Estado e 3 vezes nacional, fazendo com que a construção civil ela tenha uma grande relevância dentro do mercado de Mossoró. Portanto, nós podemos concluir que a construção civil ela acaba tendo um papel extremamente importante dentro do mercado nacional, como também no mercado local, aqui em Mossoró, e isso vai sempre reforçar uma necessidade de
criar políticas públicas para a prevenção de acidentes e também para ter monitoramento contínuo, dentro principalmente da construção civil, que é um dos ramos que tem mais destaque dentro do mercado local aqui em Mossoró. E desde já eu agradeço pela apresentação, deixo aqui meu contato, já agradecendo também aos meus orientadores por todo o apoio, e se tiverem eventuais dúvidas, podem entrar em contato, e mais uma vez, muito obrigado.